ter um tempo de meditação na Palavra de Deus. Amém? Amém. Meus queridos, os irmãos que nos visitam, costumeiramente nós fazemos aqui pregações expositivas, né? Nós expomos alguns livros das Escrituras, mas de vez em quando nós também fazemos mensagens temáticas, que é o caso dessa noite. Eu quero falar com vocês a respeito do tema Faz de Novo, Senhor, um anseio por avivamento. Aleluia. E antes eu quero fazer a indicação aqui de um livro, Avivamento para a Igreja, o papel do Espírito Santo e da oração na renovação da igreja. Tem um exemplar disponível na nossa biblioteca. É um dos livros também que eu utilizei como base para essa pregação. O pastor Franklin Ferreira fez um trabalho muito bom e eu recomendo, né? Como diz foi meu professor, é um livro que você não pode passar dessa vida sem ler. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos reunir com os nossos irmãos. Aqui nós podemos também chorar diante de Ti, nos alegrar na Tua presença. Nós podemos cantar louvores ao Senhor e dizendo que só o Senhor é grande, que só o Senhor é poderoso, que é o Senhor que é o bom pastor, que busca, que vai atrás das suas ovelhas. Te pedimos, Pai, nessa noite, a direção do Teu Espírito, que a Tua palavra venha de encontro com o nosso coração e que nós possamos sair daqui renovados pela Tua palavra, para frutificarmos naquilo que o Senhor deseja. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por volta dos anos 40, um professor chamado James Hoare decide fazer uma excursão com os seus alunos e decide levá-los até a Inglaterra. Nessa visita, essa turma de alunos vão até a casa de John Wesley. E então eles vão conhecendo aquela casa, vão conhecendo os cômodos. E uma coisa que os chama a atenção, que era algo interessante, é que ao lado da cama de Wesley havia 2 pequenos círculos e um tapete já desgastado. Aquele desgaste, aquelas marcas haviam se dado após tantos momentos de oração, clamando um avivamento na Inglaterra. Assim orava Wesley. Assim se deram aquelas marcas, após esse momento profundo em busca de um renovo espiritual para a Inglaterra. Então aquela turma, ao retornar ao ônibus, o professor dá falta de um aluno. Imediatamente ele volta à procura desse aluno e vai procurando pelos cômodos até que entra no quarto de Wesley e encontra esse aluno ajoelhado nas mesmas marcas dos joelhos de Wesley, orando, dizendo o seguinte: faz de novo, Senhor, faz de novo. O professor chama o menino e diz: vamos, Billy, temos que ir embora. Esse menino, anos mais tarde, conhecido por Billy Graham, foi um dos maiores evangelistas, se não o maior, do século XX. Você também tem feito orações como essa? Você também anseia por um avivamento? Amém? Tenho certeza que ao longo dessa semana, vocês viram aquilo que tem sido noticiado. Um mover de Deus em Asbury, Estados Unidos, onde um culto que se iniciou em uma universidade já ultrapassa 200 horas sem parar. Essa universidade já é bastante conhecida no seu histórico de avivamentos. Estamos diante, quem sabe, de um grande despertamento espiritual. Pelos relatos, pelos testemunhos, nós vemos que esse mover nos Estados Unidos
está sendo marcado por pregação bíblica, oração, arrependimento, confissão de pecados e adoração. Eu sei que ainda é cedo para darmos um parecer. Mas, meus irmãos, nos últimos anos, principalmente em nosso país, muito se tem falado acerca de avivamento. Você já ouviu falarem? Estamos vivendo um avivamento? Mas quando nós vamos um pouco mais a fundo e procuramos saber que avivamento é esse que eles estão falando, poucas respostas nós temos, poucos frutos nós encontramos. Uma população que passa de mais de 30%, segundo o penúltimo, acho, censo do IBGE, que a população é cristã, 30% é muita gente. Mas a gente vê uma expressão quase que tão minúscula do cristianismo em nosso país. Meus irmãos, nós precisamos de avivamento. Infelizmente, devido ao pecado e os seus efeitos, por vezes, nós caímos em um declínio espiritual, num esfriamento. Já aconteceu com você? Parece que nós vamos perdendo o ânimo de participar dos cultos, de ler a Bíblia, orar, testemunhar a nossa fé às outras pessoas. A nossa natureza, que é corrompida pela queda, é a fonte, a causa principal disso. Mas também há outros fatores que colaboram. Há outros fatores que fazem com que o nosso coração e o anseio por Deus se esfriem. Pode ser a ação do inimigo, pode ser pecados não tratados, não resolvidos, pode ser a influência do mundo, pode ser, quem sabe, os sofrimentos ou até mesmo a negligência da oração e da leitura das Escrituras. Nós sabemos que o esfriamento ele é uma ameaça frequente na vida de cada cristão, na vida da igreja. Essa luta, essa ameaça, nós temos que lutá-la contra ela diariamente, pois sabemos que o nosso coração tem a tendência de esfriar. Pergunto a você, qual estado espiritual você se encontra? Num estado de esfriamento? Você já amou mais a Deus no passado do que ama agora? Crescer espiritualmente é algo que você deseja e busca isso? Meu irmão, é necessário que cada cristão esteja alerta contra o esfriamento do seu coração. Sabe por quê? Às vezes pode indicar simplesmente um período, apenas um período de esfriamento. Ou então pode indicar algo muito pior, o início de um afastamento definitivo de Deus. Por isso, meu desejo essa noite é trazer uma explicação bíblica do que é avivamento e a sua necessidade. O que é, então, avivamento? O significado bíblico que nós temos acerca de avivamento, primeiramente, passando pelo Antigo Testamento, nós temos ali um verbo hebraico, onde ele se tem o significado de preservar, ou então de manter vivo. Quando você vê no Antigo Testamento algo referente a avivamento, é nesse sentido, algo de preservar, ou então manter vivo. Estudiosos do Antigo Testamento, do hebraico, eles dizem que esse verbo, avivar, é utilizado mais de 250 vezes no Antigo Testamento. Alguns exemplos que nós encontramos desse verbo é no Salmo 85, 6, Salmo clássico, onde diz: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti.
Nós temos nítido isso. Ou então, poderia citar aqui a oração tão conhecida de Abacuque, onde ele diz em Abacuque 3:2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te de misericórdia. Nós vemos diversos textos, e em todos esses textos nós vemos o quê? Eles clamando, faz de novo, Senhor, faz de novo. Nós queremos experimentar outra vez as suas maravilhas, as suas obras, de forma extraordinária. Já no Novo Testamento, nós agora temos um conjunto de palavras que vão expressar o conceito de avivamento. Diferente do Antigo Testamento, o Novo, nós teremos apenas 7 citações de avivamentos. Mas temos outras palavras na língua original, no grego, que comparam o avivamento com um reacender de uma chama que vai se apagando aos poucos. É exatamente o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 6, onde ele diz ao jovem Timóteo, Timóteo, olha, por essa razão, torno a lembrar-lhe que você mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então nós temos aqui claramente essa definição do que é avivamento. É preservar, é manter algo vivo, aceso. É claro, biblicamente, que avivamento é uma ação poderosa do Espírito Santo. E ela se dá por meio da sua palavra. Meus irmãos, não há avivamento distante das Escrituras. É por isso que quando nós somos avivados, o Senhor renova o amor do cristão por Deus. O avivamento, nós precisamos lembrar que ele não é apenas uma obra de Deus, mas é uma obra extraordinária dele. Infelizmente, pela falta de zelo ou desconhecimento das Escrituras, a palavra avivamento nunca foi utilizada tanto como nos últimos tempos, onde cada um dá a ela uma definição. E é por isso que nós precisamos entender o padrão bíblico, o que as Escrituras dizem acerca do que é avivamento, e aquilo que não é um avivamento bíblico. Ao longo da história da igreja, nós vemos diversos avivamentos, Deus levantando homens para conduzir o povo a um retorno à própria palavra de Deus, ao Evangelho, a uma vida de confissão de pecados, de quebrantamento. Mas muito do que diz que é avivamento não tem respaldo bíblico. O pastor, que eu gosto bastante, Hernandes Dias Lopes, ele escreve um livro chamado Avivamento Urgente. E é interessante que nesse livro ele apresenta 7 razões sobre o que não deve ser entendido como avivamento. Ele dá razões dizendo, olha, isso não é avivamento. Eu quero trazer algumas dessas razões a vocês. Primeira, ele diz, olha, o avivamento não é um programa agendado pela igreja. Ele diz, avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. Então nós precisamos ter em mente que nós não detemos o poder de iniciar um avivamento, mas é obra exclusiva do próprio Deus, quando Ele derrama a maneira e a forma que Ele quiser. Meus irmãos, infelizmente, por grande influência de um pregador do século XIX,
chamado Charles Finney. E talvez não haja ninguém na história que tenha influenciado tanto o conceito moderno de avivamento como Finney. Ele influenciou de tal forma negativamente, onde fez muitos acreditarem então que o ser humano, que a igreja, tem a possibilidade de produzir avivamento, desde que siga determinados passos. Ou seja, você tem uma receita de bolo, se você fizer tudo certinho, virá o avivamento. Nós não encontramos respaldo nas Escrituras, e nós não encontramos respaldo nenhum também na história dos avivamentos. Homem nenhum pode produzir avivamento. É algo extraordinário, onde ninguém pode nem mesmo agendar. Mas a gente vê por aí, né? Culto de avivamento. Agora vai vir. Mas não é assim. Nós não podemos produzir avivamento. Não podemos agendar. Nenhum esforço humano pode fazer com que venha o avivamento. Nós podemos nos colocar no caminho do avivamento, mas Deus derrama quando Ele quer e se Ele quiser. É isso que nós vemos em Atos. Atos 2, versículos 1 e 2 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Interessante que esses versículos descrevem que o som do céu era como um vento que encheu toda a casa. Você observou que ele faz a questão de mencionar que eles estavam sentados. Eles não estavam orando. O judeu, ele ora em pé. Sentado, eles deviam estar fazendo alguma outra coisa. Eles não estavam aguardando. E o texto diz que, de repente, o Espírito Santo veio. Ou seja, os discípulos não sabiam o momento exato que ele viria. Por isso, cuidado com aqueles que agendam o avivamento. Segundo, Hernandes Dias Lopes diz que avivamento não é mudança doutrinária. Entende que muitos, ao falar de avivamento, tentam descartar a teologia, tentam descartar a doutrina, dizendo: olha, isso não é mais importante, importante mesmo é o que a gente está sentindo. O próprio Hernandes Dias Lopes diz: olha, desprezar a doutrina, desprezar uma boa teologia, é dinamitar os alicerces, os fundamentos da fé cristã. Desprezar a doutrina bíblica é querer levantar um edifício sem lançar fundamento. Não vai se sustentar, não ficará de pé. Portanto, avivamento sem as Escrituras, sem teologia, sem doutrina, é fogo de palha. É um movimento emocionalista. É algo centrado no homem. Meus irmãos, Deus tem compromisso com a sua palavra. Ela é a verdade que nós precisamos seguir e estar fundamentados nela. Muitos dizem viver um avivamento com base em visões, sonhos. Não tem problema não. Porém, é necessário que o avivamento esteja fundamentado pelas Escrituras. Se não tiver, é simples, é falso. As Escrituras é a nossa regra de fé. É nela que a nossa conduta, a nossa vida é baseada. É através dela que nós tomamos as nossas decisões. Dizer que doutrina não é importante, teologia não é importante,
é simplesmente cair, sabe no quê? Num falso evangelho, numa falsa religião. Sabe o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz? Qualquer um que apresentar um outro evangelho, a não ser o das Escrituras, é maldito. Paulo é pesado, né? Mas essa é a verdade. Qualquer um que apresentar um outro evangelho, se não das Escrituras, é falso, não nos serve. Terceiro, que ele diz que não é avivamento. O avivamento não é uma ênfase carismática. Ou seja, muitas pessoas hoje estão limitando o avivamento a simplesmente milagres, curas, dons. Eu quero deixar bem claro aqui que Deus pode fazer, e Deus faz maravilhas, milagres. Nós vemos, eu posso citar, nosso irmão Gilmar, é um milagre. Deus faz, Deus opera. Deus dá dons aos homens. Deus é soberano para fazer as coisas que Ele deseja. Porém, entretanto, resumir avivamento apenas dons, curas e milagres é querer reduzir a própria palavra de Deus. A gente vê um monte por aí. A gente vê pessoas dizendo, não, aqui na nossa igreja nós somos avivados, somos cheios do Espírito, aqui Deus age, aqui Deus cura, aqui Deus faz sinais, aqui Deus se revela. Que maravilha, nós cremos nisso também. Mas eu só não entendo que avivamento é esse, que Deus faz todas essas coisas, mas o irmão permanece falando mal do irmão. O irmão dá um mau testemunho perante a sociedade, não se preocupa com santidade. Que avivamento é esse? Meus irmãos, avivamento não é conhecido pelos dons, avivamento não é conhecido pelos gritos, mas avivamento é conhecido pelo fruto do Espírito. Por isso, desconfie de qualquer avivamento que te faz arrepiar, que te faz chorar, mas não produz mudança de vida. Desconfie de qualquer avivamento que faz essas coisas e não produz em você um desejo por santidade, por conhecer mais o Deus das Escrituras. Desconfie. Quarto ponto, que ele diz que avivamento não é uma visão dicotomizada da vida. Como isso acontece? Como nós tentamos reduzir Deus apenas às quatro paredes da igreja, onde somente aqui Ele pode agir. Mas nós precisamos lembrar que avivamento vai muito além das quatro paredes. Já não chega a influência que nós temos da secularização, tentando remover Deus de todas as coisas da vida. Muitos acreditam que avivamento é tentar se isolar totalmente do mundo. Dividem a vida entre secular e sagrado. Não, aqui eu já não vou, aqui as coisas não é para Deus. Acreditando que Deus só olha para a vida no trabalho religioso, na igreja. Que Deus não se preocupa com a família, com o trabalho, com os estudos da vida, com os estudos e a vida do dia a dia. O Deus do domingo é o mesmo da segunda-feira. E o avivamento, a vida com Deus, ela não limita Deus. A hora que nós tentamos fragmentar a nossa vida, dizendo, Deus, até aqui o Senhor pode agir. Não, aqui eu tomo conta. É tentarmos querer fazer o papel do próprio Deus. Quando toda a nossa vida, ela é um culto perante o Senhor. E os reformadores entenderam muito bem isso. Eles diziam que a vida, ela é corandel. A vida toda diante da face de Deus
para a glória de Deus. Toda a nossa vida é um culto perante o Senhor. Certa vez, um sapateiro chegou a Lutero e perguntou o que ele poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Sabe o que Lutero respondeu? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Meu irmão, Deus vai com você no seu trabalho. Deus está com você em todos os momentos da vida. Mas a gente esquece disso. A gente esquece e tenta viver da nossa maneira, do nosso jeito. Muitas vezes vivemos um ateísmo cristão. Como é isso? Falamos sobre Deus no domingo. Levantamos as nossas mãos, cantamos, mas vivemos durante a semana como se Deus não existisse. Essa, infelizmente, é a realidade de muitos. Mas o reino de Deus não pode se resumir somente às atividades que aqui nós realizamos. Elas são muito importantes e elas nos preparam para sermos enviados como missionários nesse mundo. Meu irmão, você está em missão. Por isso que nós clamamos por avivamento. Porque o avivamento faz com que o coração ele seja incendiado pelo Evangelho. E quando o coração é incendiado pelo Evangelho, logo os seus vizinhos notarão, o seu bairro notará, a sua cidade notará. John Wesley, pai do metodismo, lutou pelas causas sociais da Inglaterra, enquanto pregava por avivamento. Nós podemos observar as histórias dos avivamentos, e aquele que depois dos Pentecostes é considerado o maior avivamento da história, a Reforma Protestante. Podemos olhar o que Deus fez além de Lutero, mas com os outros reformadores. Eu cito aqui o que Deus fez em Genebra, Raulzar Calvino. Vemos que Genebra, ao ser sacudida pelo Evangelho, esse avivamento não permanece somente na igreja. Mas o que ocorre? Transformação social em Genebra. O pensamento da igreja da época, da igreja católica, era fazer justamente essa separação, sagrado e profano. Ou seja, se eu fosse um sacerdote, algo ligado à igreja, então eu estava fazendo algo que era santo. E todas as demais coisas, não, aqui é secular, não é para Deus. Mas os reformadores resgatam os valores das Escrituras, dizendo, não, nada disso. Tudo o que você for fazer precisa ser feito para a glória de Deus. Calvino não concebia a ideia de um evangelho que não levasse o cristão a participar de forma relevante na sociedade. Por isso que, quando os avivamentos vêm, a sociedade também desfruta do avivamento. Para vocês terem ideia, Genebra de Calvino, por influência do Evangelho, passou a ter assistência social aos necessitados, sem discriminação de nacionalidade. Passou a ter ajuda e cuidado com saúde popular, através de um programa de visita médica domiciliar. Houve esforços do governo na capacitação profissional.
fazendo com que gerasse empregos. Houve limitação dos juros nos empréstimos. Houve um grande esforço de educação a todos, alfabetização. Foram contra a escravidão. Ou seja, um avivamento bíblico jamais ficará restrito apenas às quatro paredes da igreja. Como diz o pastor Heber Campos, o avivamento começa na igreja e termina na comunidade maior onde ela vive. Os efeitos do reavivamento são muito mais perceptíveis nas mudanças morais que acontecem na região ou num país onde ele acontece. Ele não se limita simplesmente aos membros das igrejas atingidas pela obra de Deus, mas ele causa impacto em toda a comunidade onde a igreja de Deus está inserida. Amém? Os avivamentos, eles são derramados na história quando Deus decide, do jeito dele. Lembram do profeta Jonas? Um dos primeiros profetas de Israel, contemporâneo de Amós. A época em que ele viveu era uma época de grande prosperidade material, porém, de grande idolatria. Haviam se desviado da verdade. É interessante observar que Jonas, ele é o único profeta das Escrituras que é enviado a pregar a uma nação que ele não conhece, a uma outra nação que não pertence a ele. Deus chama Jonas a anunciar a palavra do Senhor. Historiadores acreditam que Nínive, a cidade que Jonas foi chamado a anunciar a palavra de Deus, era uma das mais perversas da terra. Essa cidade, ela tinha uma violência que era absurda. Era uma cidade coberta de imoralidade, ao ponto de ser comparada com Sodoma e Gomorra. Cansado de tanta perversidade e depravação, o Senhor ordena a Jonas para que vá e pregue. Jonas, diga a eles que eles serão destruídos. Jonas não quer ir a Nínive. Muito provavelmente eu também não queria. Jonas, quem sabe, achou que as pessoas não iriam ouvir, não iriam mudar. E Jonas decide ir para o outro lado. Não é esse o plano de Deus. Jonas enfrenta uma tempestade, um grande peixe, mas agora ele precisa encarar a missão que Deus deu a ele: pregar aos ninivitas. Olha, daqui 40 dias Nínive será destruída. Imagina a situação. Se coloque no lugar de Jonas. Um homem desconhecido em uma cidade de aproximadamente 500 mil de habitantes, falando uma língua que não era sua. Quando, de repente, ele começa a pregar, pode ser que, ao invés das pessoas ouvirem, vão querer apedrejar, matar Jonas. Imagina você ter que levar uma mensagem dura como a de Jonas. Que chances Jonas teria de alguém ouvir a pregação dele? Humanamente falando, impossível. Era praticamente zero a chance das pessoas darem ouvido à mensagem de Jonas. No entanto, sabe o que acontece? Capítulo 3, versículos 5 e 6 de Jonas diz que os habitantes de Nínive creram em Deus, desde o mais importante até o mais humilde. Declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive, ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte
de cinzas. Ali houve um avivamento. Mas, meus irmãos, esse avivamento durou pouco. Mas aquela geração conheceu quem Deus era. É claro que talvez os filhos deles não tivessem experimentado o avivamento. Porque em menos de 30 anos a Síria estava de volta à idolatria. O que eu tenho para dizer é que nós devemos ansiar por avivamento, nós devemos clamar por avivamento. Mas nós precisamos saber que os avivamentos não duram para sempre. O avivamento é algo extraordinário, mas não se esqueça que o Deus do extraordinário também é o Deus do ordinário, das coisas comuns da vida. Meus irmãos, talvez o avivamento de Asbury não chegue até nós. Mas não deixe de ansiar por avivamento. Não deixe de ansiar por mais fervor. Não deixe de ansiar por mais amor pela palavra, amor pela igreja. Sabe por quê? Experiências cristãs isoladas da comunidade é exceção. Nós somos chamados a viver em comunidade. E na igreja, os meios de graça são ministrados. Pregação, batismo, ceia. Aqui nós ouvimos a voz do Senhor falando com nós através da pregação da palavra. Por isso não existe avivamento solitário. É necessário estarmos em comunidade. Nós não podemos produzir avivamento, mas nós podemos nos preparar para ele. Amém? De que maneira? Primeiro, nos quebrantando diante de Deus, em arrependimento, confessando os nossos pecados, expondo e abandonando os ídolos que muitas vezes insistem em permanecer em nosso coração, reconhecer a nossa falta de amor e desejo pelas Escrituras, reconhecer a nossa falta de disciplina na oração, reconhecer a nossa falta de vontade de muitas vezes estarmos reunidos com o povo de Deus. Sim, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. De que maneira mais nós podemos nos preparar? Retornando à palavra de Deus. Na Bíblia nós aprendemos sobre avivamento. E são as Escrituras o instrumento que Deus utiliza para trazer avivamento. Em todo o avivamento, as Escrituras são centrais. Por isso, meu irmão, tenha fome e sede da palavra de Deus. Anseie pela verdade. E você terá o coração aquecido pelo próprio Espírito de Deus. Outra maneira é que nós podemos nos preparar através da oração. Assim como os profetas oraram, assim como Billy Graham orou, nós também devemos orar. Faz de novo, Senhor. Aviva o meu coração. Aviva o coração dos meus irmãos para que nós não venhamos a cair em um esfriamento espiritual, mas enche o meu coração da Tua presença. Inflama, Senhor, o nosso coração, fazendo com que a gente se prostre diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Lembramos, semana passada nós falamos sobre o livro de Salmos. E nós temos um livro que nos ensina a orar, que nos ensina a pedir por avivamento. Que eu e você possamos desejar um avivamento bíblico. E se vier algum movimento alegando ser avivamento, mas dissociado das Escrituras,
nós estaremos preparados para discernir, pois aprendemos o que a Bíblia diz acerca do que é avivamento. Por isso nós precisamos clamar por um avivamento. Eu quero te convidar a orar. A igreja reunida, orando ao Senhor, clamando a Ele, um derramar do Espírito dEle em nosso coração. Senhor, nós não podemos produzir avivamento. Nós podemos nos colocar diante do caminho que o Senhor deseja, preparar o caminho para o Senhor, assim como João Batista. Assim como o profeta Abacuque, nós queremos clamar essa noite. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva o nosso coração. Aviva, Senhor, para que nós possamos engrandecer o teu nome prostrados. Coloca em nosso coração, em nossa mente, fome pela tua palavra. Não deixe com que negligenciemos os tempos de oração, mas nos dá um coração prostrado, quebrantado a Ti. Assim nós pedimos. E quando o Senhor derramar de forma extraordinária um avivamento, o Seu Espírito, nós possamos ser instrumentos Seus na transformação dessa sociedade. Nós possamos ser a transformação onde há trevas, que a gente possa ser luz, levando a beleza do Teu Evangelho. Assim nós clamamos e te